Meu irmão, a paz do Senhor e Salvador Jesus, trazer uma rápida palavra para o seu coração nessa tarde, nesse início de noite, em nome de Jesus. E a palavra que nós vamos trazer rapidamente ao seu coração está em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meu amado irmão, esta tarde, nesse início de noite, eu quero deixar essa palavra para você, e aqui esse texto bíblico vai nos falar a respeito da glória do Senhor que foi vista por Isaías, a glória do Senhor, a qual foi manifestada para ele em uma linda e maravilhosa visão. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que em todo o tempo também, os reinos de Israel e os reinos de Judá, eles passavam por momentos conturbados, por momentos de aflição, por momentos em que haviam reis que governavam bem e reis que governavam mal. E muitas das vezes os tronos do governo de Israel eram esvaziados, os tronos, muitas das vezes, eles acabavam perdendo os seus reis que assentavam-se neles para governar o povo. E nessa situação, muitas das vezes o povo se distanciava da presença de Deus, o povo se afastava para outros ídolos, para outros deuses, mas existia ainda homens que buscavam a presença de Deus, como o profeta Isaías, que estava ali no canal da bênção de Deus, estava na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Lembrando que o povo, eles estavam tão preocupados com o governo terreno, eles estavam tão preocupados com as coisas terrenas que haviam se esquecido das coisas celestiais e haviam esquecido do Deus também que havia os chamado para ser uma nação diferenciada sobre a face da terra. Quando nós vemos aqui nesse texto bíblico, nós observamos que foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. O que eu quero dizer a você é o seguinte: para Deus operar, não depende de homem, não depende de pessoas com alto padrão de conhecimento ou com pessoas que tenham alta condição financeira. Deus, quando Ele quer operar, Ele opera independente de ter alguém para querer dizer que é para Ele operar. Porque o poder está nas mãos dele. E se ele quiser fazer, quem poderá impedir o Senhor? Muitas das vezes nós achamos que Deus ele quis manifestar a sua glória a Isaías porque o rei Uzias havia saído de cena. Muito pelo contrário, o que Deus estava nos mostrando aqui na sua palavra é que ele estava em cena em todo o tempo, independente de ter rei vivo ou independente de ter rei morto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele viu o Senhor assentado em um trono sublime, que é o seu trono glorioso. E a palavra de Deus vai nos dizer que o séquito enchia todo o templo e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ali estavam os anjos diante do Deus Todo-Poderoso, reverenciando a glória do Senhor, cobrindo seus rostos, cobrindo seus pés, certo? Demonstrando reverência diante da santidade de um Deus que é vivo. Uma coisa é certa, meus irmãos, o governo da terra ele passa, ele perece, mas o governo celestial jamais irá perecer. E louvado seja Deus, o governo aqui nós vamos observar que o governo da terra, o seu rei havia morrido, o trono da terra estava vazio, não tinha ninguém para poder ocupar o trono. Demonstrava que o reino estava sujeito a grandes divisões, a grandes mudanças, estava sujeito a grandes rebeliões, porque não havia governante, não havia, o rei havia morrido. Mas só que uma coisa é certa: independente de ter governante na terra ou não, o céu nunca fica sem ter um governante. Demonstrava que o Deus de Israel estava sentado em seu trono, e esse também é o Deus da igreja. Ainda que passe os céus e a terra,
As coisas de Deus jamais irão passar, a glória de Deus jamais irá passar, a palavra de Deus jamais irá passar. E a palavra de Deus vai nos dizer, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma coisa é certa, ainda que não haja governantes, ainda que caiam os governantes, ainda que pereçam os governantes, uma coisa é certa, o Deus da igreja, ele sempre está em seu trono. No céu há governante, há um Deus que enche a terra com a sua glória. O nome dele é Jeová, o nome dele é Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima palavra em nome do Senhor Jesus. Shalom, fique com Deus.